Olá, meus amores, Antônia Santana por aqui com minha luz para falar com a luz de vocês. Meus amores, o assunto hoje é a minha mediunidade. Muitos rotulam como a mediunidade empata, sensitivo. O que é isso? É uma pessoa, capaz de sentir as densidades, as energias, as emoções, os sentimentos, Capaz de sentir em qual vibração está aquele ambiente, aquela pessoa. E vou falar de mim. Isso às vezes não é favorável, não é bom. Hoje, com mais conhecimento de mim e desta minha energia e deste meu estado, tem melhorado bastante. E eu senti bastante de vir aqui fazer um vídeo e falar para você que, assim como eu, se rotula como médio empata, médio sensitivo, e que você está aí em busca, de uma vida melhor, porque nós merecemos uma vida melhor, uma vida mais feliz. Se você está, nessa busca por mais melhorias para você mesmo, fica aqui minha dica. Qual é a dica, Antônia? A dica é comigo, tá, gente? Isso funciona comigo, na minha mediunidade. A minha mediunidade é única, assim como a sua, mas quem sabe ressoa e te ajuda. As pessoas chamam a gente de esponja, e eu, a cada dia, não aceitava isso, de ser uma esponja, de ser aquele imã, principalmente de coisa ruim, De ficar atraindo essas coisas ruins para mim, de ficar absorvendo para mim o que é do outro. E eu sempre questionei isso e não aceitava isso. E o site GPT, eu acho que é assim que chama, me ajuda bastante em muitas coisas. E eu pedi uma ajuda lá para eles relacionado à minha mediunidade. E ele me respondeu, gente, com algo que foi uma chave que virou dentro de mim e que tem me ajudado muito. Ele falou que o empata, o sensitivo, o médium, ele sofre quando ele sai do corpo dele e vai para o outro. Que era o que eu já vinha cogitando, que eu não puxo nada para mim. Eu via cogitando que eu, Antônia, saio do meu corpo e entro, Eu desdobro, o médium não desdobra. E o empata, ele está em desdobramento o tempo todo. E o empata, o sensitivo, ele precisa dominar isso nele. Ele precisa dominar a energia própria nossa. Nós precisamos dominar nosso corpos. Porque é fácil, no meu ver, para mim, me desdobrar e entrar na energia do outro, tá? Eu costumo dizer que a criança interior da pessoa, ela é fofoqueira. E ela fica me fofocando, Me falando os problemas daquela pessoa. Principalmente problemas. Deve ter alguma crença em mim, e eu sei que tem, de ser resolvedora, do problema dos outros. E a criança interior, quando me vê da pessoa, me mostra, Me mostra os segredos delas, me mostra a energia delas. E se eu não me policiar, eu me desdobro. Eu saio, dos meus corpos. Na apometria a gente tira os corpos, da pessoa. E o empate, ele já faz isso naturalmente, eu acho. Por isso que eu trouxe esse vídeo. Tá, Antônia, qual é o seu estudo? Gente, foi só o GVT que me deu essa frase, dizendo que eu sofria quando eu saía de mim. E a partir dali, já era algo que eu vinha pensando. A partir dali, eu comecei a observar.
Essa semana eu tava numa crise, gente, terrível, terrível. Semana não, 2 semanas atrás, de insônia. Eu já tinha feito todas as técnicas, usado todas as ferramentas, pedi até a ajuda de uma linda, maravilhosa que chama Cris. Me ajudou muito, 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 muito mesmo. Acredito até que a limpeza, né, que ela fez para mim possa ter feito eu ver isso. E eu já tinha tentado de tudo. Quando eu lembrei disso que o GVT falou e eu decretei com a minha voz e meus pensamentos que onde os meus corpos estivessem, que eles voltassem para mim. Que onde eles estivessem, que eles voltassem para mim. Que onde eu estivesse, o mais longe que eu tivesse ido nos meus desdobramentos, que eu voltasse para mim. Gente, eu tô dormindo bem desde o dia que eu fiz isso. Então eu acho que nós, empatas, nós vamos muito longe. Primeiro que a gente só vive no mundo da lua, né? Como o povo fala. E eu acho que esse mundo da lua é o desdobrar. Então nós, pelo menos eu, tenho uma tendência da pessoa estar falando comigo e eu não estar ouvindo ela. Ó, eu fujo, eu vou para outro lugar. Mentalmente e nos meus corpos. Então eu já tinha esse pensamento. Quando o site de GVT me disse isso, melhorou mais ainda. Porque agora eu tenho testado, gente. Eu tenho um São Tomé dentro de mim. Para mim eu tenho que ver, sentir para crer. Tem que funcionar para mim ver se realmente... Quando eu sou cabeleireira e vendo algumas coisas. Para mim vender uma coisa, eu tenho que saber que funciona, que faz efeito. Senão eu não consigo. Eu sou assim. E eu testei isso que eu tô falando aqui para você. Então, se você é um médium empata como eu e você sofre muito, tenta ver se não é você que sai demais do seu corpo, dos seus corpos, não é você que se desdobra e vai resolver o problema dos outros. Porque eu vivia me desdobrando e resolvendo o problema dos outros. Como que você sabe que você desdobrou? Na minha opinião, como que eu, Antônia, sei que eu me desdobrei e eu tô no campo do outro, resolvendo as coisas do outro? Aquela pessoa não sai da minha mente, os pensamentos relacionados àquela pessoa não saem da minha mente, o problema daquela pessoa não sai da minha mente. Aí eu sei que eu já me desdobrei, tô no campo daquela pessoa e tô resolvendo os problemas daquela pessoa. Tanto é que quando essa pessoa saía da minha mente, a pessoa tava com os problemas resolvidos. Porque eu, Antônia, tava lá, mas foi o jeito que eu fui programada pela minha mãe, pela minha família, pela minha sociedade, né? Pela igreja onde eu vivi. Inclusive, eu tinha um cargo lá, né? Que eu era intercessora. E o intercessor, ele faz isso. Ele sai do campo dele e vai para o campo dos outros. Resolver a vida dos outros. Só que para nós médios, enquanto a gente está lá resolvendo o problema dos outros desdobrado, sem saber disso, sem saber que a gente está desdobrado, a gente tá lá, a gente tá sentindo tudo daquela pessoa. Tudo daquela pessoa. Agora imagina você lá sentindo tudo daquela pessoa. Aí você acha que você foi esponja. Você não tá sendo esponja. Você tá desdobrado lá dentro da energia, né? Do campo daquela pessoa. Na dimensão, no vórtex dela, vamos dizer assim. Você tá lá junto com a criança interior dela. Por isso que você tá sentindo. Eu, gente, quando eu entrava dentro do ônibus, eu imaginava o ônibus todo na cor lilás, que é uma cor que me ajuda muito a transmutar. Hoje, eu vejo eu lilás. Eu não fico me permitindo mais sair para estar resolvendo as coisas das pessoas. Eu foquei 100% em proteção minha. Autoproteção, autoproteção. Tá aqui minha dica. Talvez a gente não seja esponja. Talvez a gente se desdobra o tempo todo
e entra na energia dos outros. Então, focar em aterrar, em pensar nos seus corpos, em sentir os pés na areia, focar no seu banho, focar no aqui e agora, porque nós vivemos, eu pelo menos vivo fora do presente, então a gente focar no presente, pessoas. Nós empata focar no presente, nós empata focar nos nossos sonhos, porque nós temos, eu acho, é só um achismo, essa capacidade de desdobrar e ir aonde a gente quiser, a hora que quiser, acordadinho. Só que isso traz canseira, sono, cansaço extremo, depressão, síndrome do pânico, insônia, viver no campo do outro. Saia do campo do outro, saia da energia do outro, venha para a sua, tenha sonhos seus, foque em técnicas de aterramento, tá bom? Foca bastante em técnica de aterramento, descobre como trazer seus corpos de onde eles estão agora, que eles não deveriam estar. Se você é um estudioso sobre sua mediunidade, você sabe dos chakras, sabe dos 7 corpos, né? Do átmico até o físico, né? Nós temos corpos, dos quais 4 atuam na Terra: mental inferior, o astral, que é o sentimental, o energético e o físico. Então a gente costuma muito desdobrar os nossos corpos do físico. Aí o físico fica aqui sentindo onde os nossos corpos estão. E às vezes nós estamos na energia do outro. E o outro é muito beneficiado, porque a gente fode todinho enquanto tá resolvendo o problema dos outros. Então não faça isso, a não ser que seja para seu benefício. Quando eu quero conseguir alguma coisa de alguém, aí sim eu me desdobro e vou no corpo daquela pessoa, na energia dela consciente, para persuadir, sim, para o que eu quero. Mas só que eu fazia isso inconsciente o tempo todo. E as pessoas estavam prosperando, casando às minhas custas. E eu, deitada, cansada, sem conseguir atender meus clientes. Por quê? Porque os corpos nossos estavam desdobrados o tempo todo. Limite. Aprenda a colocar limite em si mesmo, na sua energia, nos seus corpos. Eu tinha uma pessoa que eu amo muito, que vive criando doenças. E eu vivia desdobrando meus corpos e curando ela. Só que dá muito trabalho curar um porco, gente. Porque o porco, você banha, ele se lameia de novo. A mulher que recebia a cura se adoecia de novo. Então é muito ruim você curar uma pessoa o tempo todo e ela não mudou a mente dela para parar de criar aquela doença. É muito ruim. Então, nós empata temos um poder muito grande, sim, eu acredito no nosso poder, tá? Tanto que a gente pode desdobrar nossos corpos a hora que quiser. E a gente tem que usar isso a nosso benefício, a nosso favor, meus amores. Temos que fazer de tudo para nos proteger, parar de ser tão besta, tá? Consultar seu mapa astral, descobrir quais são os seus maiores elementos. O meu é o fogo e a água. Fugir, eu sou uma ativadora de arquétipos de água, de fogo, não vai dar bom, nós já somos lotados daquilo. Eu tenho muita terra, foge de arquétipo de terra. Eu tenho muito ar, foge de arquétipo de ar. Se conhecer, meu amor, para que os teus corpos não se desdobrem o tempo todo para lugares no qual o seu corpo físico vai se ferir, vai envelhecer mais rápido, vai adoecer, e você que vai tomar no toba. E aí, hein? Quem que vai te ajudar? Geralmente nós empata, quase ninguém nos ajuda, tá? Nós somos muito inteligentes, nós temos muita inteligência, usa essa inteligência, usa toda a informação que a gente recebe do lado espiritual para fazer dinheiro. Paremos de ser besta, cuidemos de nós, sejamos mais egoístas. O empata, ele veio, na minha opinião, para ser egoísta, para pensar em si mesmo, para ser estratégico. Sim, porque no meu caso, eu pensava demais nos outros, a ponto de ferir meu corpo físico pelo bem-estar dos outros. Descubra suas crenças, se conheça, se conheça. Um beijo pra você. Se você chegou até aqui, curte aí e comenta, tá bom? Obrigado!